E, e aí depois a gente discute um pouco, olha o gabarito, discute um pouquinho a resposta a essa questão. Então eu vou fazer uma introdução lá sobre o monopólio natural, que vai muito resgatar assim, o que a gente viu lá em economia do setor público, né, uns semestres atrás. Vou tentar ir um pouco além, falar um pouco mais de regulação, né, para também contribuir um pouco mais, ficar só no que a gente falou lá da aula na época. Mas enfim, a ideia é que a gente resgatar um pouquinho da questão do monopólio natural. Então deixa eu partilhar minha tela com vocês. Esse é o PowerPoint que mais tarde eu passo para todo mundo. Hoje até que ele está mais rápido do que terça. Pronto, daqui a pouco deve começar a aparecer para vocês aí. Tá demorando um pouco. Vamos ver por que que... Deixa eu tentar de novo, porque ele tem uma não. Agora, muito tempo depois, parece que vai compartilhar. Monopólio natural, regulação, não só discussão lá dos monopólios naturais, dentro de uma das funções que o Estado tem a cobrir na economia, né, que é a função alocativa, a ideia de que existem situações onde o mercado ele não é capaz por si só de oferecer a quantidade socialmente desejada a um preço ótimo, né, que é o preço próximo de concorrência perfeita, que é capaz de cobrir os custos do produtor. Então ele permite a viabilidade econômica do produtor sem onerar mais o consumidor. Né. Classicamente são 4 situações de falhas de mercado. Uma delas é a questão dos bens públicos, né? A outra delas é a questão das externalidades, sejam elas positivas ou negativas. Uma terceira situação é a situação de assimetria de informação. E uma quarta situação é a situação justamente onde uma das transações tem muito poder de mercado, né? E aí a gente pega os casos extremos, né, o monopólio, onde o poder de mercado está tudo compartilhado, está tudo concentrado em um único vendedor, ou um monopsônio, né, onde o poder de mercado está tudo concentrado em um. E a gente então vai falar justamente dessa situação de poder de mercado, tá? Então vamos resgatar um pouco da ideia do monopólio. Mas a ideia aqui, gente, o foco do nosso encontro hoje é falar muito mais do monopólio natural do que do monopólio propriamente dito. Até porque vocês já devem ter feito lá a revisão de micro, isso talvez tenha aparecido lá. Então a ideia é a gente tentar cobrir o maior conjunto de pontos possível, né? Então eu vou falar mais do monopólio natural, das implicações dele para a regulação, para a atuação de órgãos reguladores. Mas a ideia, né, vamos começar falando um pouquinho do monopólio, até para poder comparar os dois, e até porque, pessoal, tem uma dificuldade muito grande, né, no que diz respeito a diferenciar o monopólio e o monopólio natural. Porque em ambas as situações você tem muito produtor,
que vai estar oferecendo um bem ou serviço, mas essa situação de único produtor acontece por razões diversas. Né? Quando você tem um monopólio simples ou normal, né, muitas vezes a situação aparece porque o agente que ficou é o cara que depois de um longo processo de concentração, centralização de capital só sobre ele, ou porque por alguma razão regulatória ele tem um monopólio daquela atividade, enfim. Então você tem um único produtor lá, que é diferente da situação de monopólio natural, que acontece por umas características técnicas. Né? Você tem no monopólio natural um conjunto de características técnicas, como um elevado montante de capital inicial requerido para poder tocar um determinado bem, uma determinada obra. Você tem economias de escala significativas, retornos crescentes de escala que se materializam em economias de escala significativas. Você tem custos fixos muito elevados, mas custos marginais baixos, muito baixos, e em alguns livros custos marginais aparecem como custos decrescentes, né? Você ainda está na fase decrescente lá da curva de custo marginal. E aí essas situações fazem com que seja mais eficiente, embora isso seja meio contraintuitivo, mas essas situações fazem que seja mais eficiente você ter um único produto do que mais de um, né? Justamente pela possibilidade de você poder amortizar os custos fixos que são muito altos. Então é importante a gente diferenciar os dois tipos de monopólio, monopólio simples ou monopólio normal, né, do chamado monopólio natural. Então, até para facilitar essa diferenciação, vamos começar pelo monopólio normal. Tá? Lembrando, gente, que no monopólio normal, o que acontece? O preço e a receita marginal eles não coincidem. Né? No monopólio normal, na concorrência perfeita, como você atua formador de preços, quando você vende para alguém, você vende ao preço de mercado. Tá? Então, o acréscimo de receita que essa venda adicional, essa produção adicional te proporciona, que é o conceito de receita marginal, acaba sendo igual ao preço. Tá? Então, eu produzi um par de sapatos por R$200, vendi o acréscimo de receita que isso vai proporcionar por então R$200, então o preço igual à receita marginal. No monopólio, isso não acontece, porque no monopólio, como você é o único produtor, você tem diante de si toda a demanda do mercado. Então, se você quiser vender uma quantidade maior, você vai ter que baixar o preço. E aí a grande questão é possível discriminar o preço ou não? Ou seja, é possível vender preços diferentes a preços diferentes para consumidores diferentes? Tá? Se a resposta é sim, não teria um grande problema. Mas se a resposta for não, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar o preço para todo mundo. Tá? E aí, quando você vai baixando o preço para todo mundo, para ter consumidores nacionais, a receita marginal ela vai caindo e ela vai ficando abaixo do preço. Tá? Então aparece a situação gráfica que a gente tem aqui, tá? A demanda de mercado, né, que corresponde ao preço, aqui a receita marginal. Tá? E qualquer empresa maximizadora de lucros, o que ela vai fazer para maximizar seus lucros? Regrinha de ouro: receita marginal igual custo marginal. Esse é o ponto que vai determinar a quantidade que maximiza os lucros para o monopólio. Você projeta aí na curva de demanda, seria o preço que o monopólio vai cobrar, eficiência. Porque se a gente fosse comparar isso com uma situação de concorrência perfeita, né, a concorrência perfeita estaria aqui. Ó. Quando uma empresa concorrencial ela quer maximizar o seu lucro, ela também faz receita marginal igual ao custo marginal. Só que na concorrência perfeita, o preço é igual à receita marginal. Então, ao fazer receita marginal igual a custo marginal, na concorrência a empresa está fazendo preço igual a custo marginal. Então, se a gente fosse comparar nesse gráfico aqui, a quantidade de concorrência, que seria a quantidade eficiente, essa aqui, ó, é maior. E aí, quando você projeta aqui na curva de demanda, o preço de concorrência perfeita não está plotado no gráfico, mas ele estaria por aqui, ó. Ele seria menor do que o preço do monopólio. Então, por que o monopólio é ineficiente? Porque você está produzindo uma quantidade menor e você está vendendo essa quantidade menor a um preço maior. Tá? Essa diferença, né, entre o preço que seria cobrado do consumidor em concorrência perfeita e a quantidade que seria disponibilizada para ele, configura o chamado peso morto do monopólio, tá? Que é esse triângulozinho aqui, mais escuro, tá? Que é a medida da ineficiência do monopólio. Então, por que o monopólio é uma falha de mercado? Porque você acaba produzindo menos e vendendo a um preço maior. Isso gera um peso morto, tá? Para a economia. Então, se você conseguir eliminar o peso morto do monopólio, você resolve a falha de mercado. Então, como deveria ser a ação do Estado
numa circunstância dessa? Né? Bom, eu tenho que ou tentar impedir a formação de monopólios, ou então, se os monopólios já existem, então aí, eu preciso dar uma forma de regular o comportamento deles. Tá? E eu posso fazer isso através de agências reguladoras, por exemplo, de legislação. Mas você tem duas formas de tentar evitar essa ineficiência, né, essa perda de peso morto no monopólio e esse preço abusivo que eles cobram do consumidor. Uma forma é impedir a formação desses monopólios. Ah, Marco, e como é que faz isso? Né? Bom, você tem leis antitrust, que não são novas. Né? A lei Sherman, que é a lei norte-americana, ela é de 1890, né? Ela é do século XIX ainda. E aqui no Brasil, como é que você faz? Quando você vai ter uma fusão de empresa ou uma aquisição de empresa, esse processo tem que passar pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD vai justamente buscar avaliar se essa fusão ou essa aquisição de empresa vai gerar para a empresa resultante um poder de monopólio. Né? Se ela vai ser a única do mercado, ou se ela não vai ser a única, mas vai ser muito grande, vai ter essa capacidade de fixação de preços, e ela pode, né, se beneficiar disso justamente impondo preços abusivos aos consumidores. Então, muitas vezes, o órgão de defesa da concorrência, no caso aqui o CAD, ele pode dizer que é contra a fusão, né? Ele pode permitir a fusão desde que você extingua determinados departamentos da empresa ou deixe de vender, comercializar determinados produtos. Né? Enfim, ele tenta diminuir o poder de mercado dessa empresa que vai ser resultante. Ou então, se o monopólio já existe, você pode, através de agências reguladoras, tentar ou tabelar o preço dessas agências, né? Tabelar o preço é sempre mais complicado, porque, aliás, minto, tabelar o preço, né, dessas companhias monopolistas, para fazer com que o preço delas ele caminhe no sentido de vir para cá do preço de monopólio para o preço de concorrência. Então, se você conseguir fazer com que o preço diminua e a quantidade aumente, né, você pode, de alguma maneira, diminuir o peso morto ou a ineficiência do monopólio. Então, você consegue fazer ou com controle de preços, ou com controle de quantidades, né? Ou com controle, é uma terceira forma de você controlar, controle de margem de lucro, controle de markup. O problema é que, na prática, o controle do markup é mais complicado, porque para saber qual é o markup da empresa, você teria que conhecer os custos dela. E você tem um claro problema de informação assimétrica, né? As empresas conhecem muito mais os seus custos do que a agência que as regula, né? Inclusive, por conta desse problema de informação assimétrica, muitas vezes as agências reguladoras são capturadas pelos regulados. Ou seja, a agência reguladora não tem informação suficiente para regular, para cumprir com o seu papel, então ela meio que aceita os parâmetros repassados pelas próprias empresas, pelos próprios agentes que estão sendo regulados. Então ela acaba sendo capturada, e não no sentido de, pagou propina, e aí a agência reguladora, né, defendeu os interesses da empresa e não os interesses dos consumidores. Na verdade, o regulador, ele é o recheio do sanduíche, né, porque ele fica ali entre três forças que são os políticos, né, porque muitas vezes o político ele quer, de alguma maneira, influenciar nas empresas, né, monopolistas, principalmente quando são estatais, com finalidade de obter votos, enfim, melhorar a sua avaliação, né, isso pode ser importante na proximidade de uma eleição. Então a agência reguladora tem que, de alguma maneira, né, proteger a empresa dessa influência, desses interesses dos políticos. De um outro lado, ela tem que proteger os consumidores da influência dos políticos e do poder abusivo das empresas, né? E por outro lado, ela também tem que garantir que a empresa seja minimamente rentável. Então, a agência reguladora está aí no meio de muitas forças, né, que estão atuando ali, e muitas vezes ela tem deficiência de informação, no sentido de não ser uma informação disponível mesmo. Então,
às vezes ela acaba sendo capturada pelos regulados, né? Acaba emitindo normas que são benéficas aos regulados, mas não porque ela esteja fazendo isso de má fé. Então, só para contar um caos para vocês, né, Fernando e eu, uma vez a gente estava fazendo um projeto aqui para a DESO sobre privatização de águas, e a gente foi lá em São Paulo entrevistar o pessoal da Sabesp e entrevistar o pessoal da agência reguladora lá, do setor de águas e energia de São Paulo, acho que é a Arcesp, eu não me lembro agora. E muitos dos caras da agência eram caras que já tinham trabalhado na Sabesp, já tinham trabalhado no setor. Por quê? Porque eram caras que você precisa ter conhecimento técnico, né, para diminuir essa questão da simetria de informação. Tá? Então, uma segunda possibilidade de você tentar diminuir a perda de peso morto do monopólio é você tentar, de alguma maneira, regular o comportamento dessas empresas. E você pode tentar fazer isso via controle de preços, via controle de quantidades ou via controle de grau de markup. Só que aí fica mais complicado, né? Porque você teria que conhecer a estrutura de custos das empresas reguladas e muitas vezes você não tem essa informação. Mas o fato é que, gente, monopólio simples, monopólio normal, independente de como vocês queiram chamar isso, tá? Qual é o problema do monopólio? Tá? Você está produzindo uma quantidade menor a um preço maior. Então, claramente, isso é uma ineficiência, né, é a chamada perda de peso morto do monopólio. E se você quiser resolver esse problema, o que você... A ação desses monopólios, uma vez que eles estejam já estabelecidos, através de regulação, controle de preço, controle de qualidade ou controle de margem de lucro. Tá? Então, eu tenho que tentar fazer o monopolista se comportar como um agente concorrencial, ou eu tenho que evitar a formação de monopólios. Tá? Guardem bem isso, gente. Por quê? Porque a gente vai ver que o monopólio natural, né, embora eu tenha um único produtor, a situação é muito diferente. Tá? E é bom que eu tenha um único produtor. Se eu quiser tentar fracionar esse mercado, vai piorar. Tá? Vai piorar. Por isso que é interessante vocês ficarem com isso em mente, porque a gente vê que na situação do monopólio natural, a coisa é muito diferente. Pessoal, Sara colocou aqui no chat que está travando para todo mundo? Ou seja, o problema é a internet daqui do DE? Ou... Teve um travamento sim, professor. Ou são casos isolados? Está travando, né? Tá, eu vou tentar então falar de forma mais espaçada, gente, para vocês não perderem o conteúdo, tá? Para não ficar ruim, eu vou tentar então falar de forma mais espaçada, repetir mais vezes, para que não tenha um problema de conteúdo. De qualquer maneira, né, a gravação, eu espero que a gravação tenha uma boa qualidade, ela vai estar disponível à noite, tá? Mas veja, então a situação do monopólio natural é um pouco diferente, tá? Então vamos lá. O que é o monopólio natural? O monopólio natural a gente tem quando a gente encontra setores com determinadas características técnicas, tá? Que são, por exemplo, é um negócio que eu preciso de muito capital para começar aquele negócio. Tá? Ele demanda um montante elevado, significativo de capital inicial. Então, por exemplo, uma coisa é abrir uma confecção. Eu compro lá 5 máquinas de costura, compro algumas peças de tecido, né, alugo uma sala ou um espaço um pouco maior, um galpão, coloco lá 5, 6 costureiras, pronto, eu tenho uma confecção. Tá? Eu não preciso de um montante estupendo, maciço de capital inicial para começar um negócio desse tipo. É diferente uma siderurgia. Né? Se eu for construir uma usina siderúrgica, uma ferrovia, a quantidade de dinheiro que eu vou ter que colocar é muito diferente. Outra coisa, o tempo de maturação. Uma confecção, eu contrato aquelas costureiras, coloco elas para produzir, dali uma semana eu já tenho roupa para vender. Ou seja, o tempo de maturação para que o negócio comece a dar retorno, ele é um tempo baixo numa confecção. Num setor caracterizado pelo monopólio natural, não.
né, até você concluir a ferrovia, né, colocar lá um trem de carga que vai levar cargas de um lugar a outro, para aí sim você poder cobrar por isso, leva muito tempo. Então, o tempo de maturação dos negócios no monopólio natural costuma ser maior. Tá? Outra característica, indivisibilidade de planta. Se eu tiver lá 5, 6 costureiras e quiser colocar 2 lá na garagem da minha casa, 2 na garagem do meu sócio e 3 em algum outro lugar, eu posso. Eu consigo dividir a minha planta. Tá? Isso já é uma coisa que não acontece quando eu estou numa siderurgia. Não posso pegar um alto-forno de uma usina siderúrgica e fatiar em 3 ou 4 pedaços. Então, o monopólio natural ele tem uma outra característica que é a indivisibilidade de planta. Tá? Mas as características mais importantes do monopólio natural, gente, que são as que dão, né, de fato, a cara no monopólio natural, é que elas têm elevadas economias de escala, tá? Economias de escala muito significativas. Então, quanto mais você produz, tá? Melhor você consegue, menor vai ser o teu custo unitário. Tá? E por quê? Isso está atrelado a uma outra característica que é um custo fixo significativo. Tá? Então, quando o custo fixo é muito alto, para que você consiga baratear o produto, você tem que fazer o quê? Você tem que produzir muito. Né? Produzir muito, numa escala muito grande, de forma que aí o custo fixo ele vai ser diluído por uma quantidade grande de produtos, então o custo unitário, né, da produção de cada um desses produtos ele vai diminuir. Então a escala é uma coisa importante. Tá? Tem significativas economias de escala por conta do custo fixo significativo. Tá? Só que ao contrário do custo fixo, que é muito alto, o custo marginal ele é muito baixo ou decrescente, no caso de um monopólio natural. Ah, como assim? Tá, imagina a questão da energia que eu mencionei aqui. Tá, você está produzindo energia, não está falando de usina siderúrgica, né? Bom, vamos mudar o eixo então, vamos para energia, né? Ou para telefonia fixa, ou para gás encanado. Tá? O que acontece nessas situações? Você tem um custo fixo muito alto, porque para você conseguir, por exemplo, distribuir energia para os consumidores, você tem que colocar poste na cidade inteira e colocar fio na cidade inteira. Tá? Isso vale para água, esgoto, vocês têm que botar tubulação na cidade inteira, tá? Vale para gás também. Então você tem um custo muito elevado. Só que a partir do momento que aquela tubulação ou aqueles postes chegaram no teu bairro, para puxar para sua casa, seja energia, seja gás, seja o ramal de água, né? Vou construir, eu quero, né, botar água encanada na minha casa, no meu terreno lá que agora vai ter uma casa. Tá? Ou seja, na margem, para que esse serviço possa atender você, o consumidor adicional, o que você tem que fazer? Se você já tem a estrutura no bairro, os postes, os fios, a tubulação, para atender o consumidor adicional, o que você precisa puxar o fio do poste para sua casa. É fazer uma extensão da tubulação da rua para a tua casa. Detalhe, quando você constrói a casa, a tubulação da tua casa você vai fazer. Então é só aquele trechinho ali, né, praticamente da calçada. Então o acréscimo de custo que você tem para atender um consumidor adicional, que é a definição de custo marginal, nos monopólios naturais, ela costuma ser muito pequena. Tá? O custo marginal costuma ser muito baixo, né, e eventualmente decrescente. Bom, Marco, e daí? Tá bom, este é, então, o nosso monopólio natural, um setor que tem essas características, tá? Montante significativo de capital inicial, economias de escala também significativas, longo tempo de maturação, indivisibilidade de planta, um custo fixo elevado, mas custos marginais bastante baixos ou até decrescentes. Tá? Então essa é a característica do monopólio natural. E aí, gente, ao contrário do monopólio simples, por que normalmente eu tenho uma empresa atuando nesses setores? Tá? Não é porque depois de um longo processo de concentração e centralização de capitais ficou uma empresa, né, que foi a vencedora, digamos, dessa dinâmica, né, ou porque uma lei criou uma reserva de mercado para uma determinada empresa em um determinado setor. Na verdade, você tem uma empresa aqui em mercados com esse tipo de características que a gente está vendo,
acaba sendo a solução mais eficiente. Tá? E mais eficiente por quê? Porque você atendendo a todo o mercado, você consegue pulverizar, diluir esse custo fixo. Então imagina assim, se ao invés da Energisa eu tivesse 4 concessionárias de energia aqui em Aracaju. O que a gente intuitivamente pensa? Melhor, né? Quatro concessionárias de energia, eu tenho poder de escolha. Eu vou ver o preço das 4 e vou escolher a que for mais barata. Né? Em tese, gente, isso está correto, mas o que acontece na prática? Essas 4 companhias iriam colocar cada uma o seu poste, cada uma a sua fiação. Então todas teriam um custo fixo muito elevado. Tá? E aí na hora de vender, elas iam ter, digamos, 1/4 do mercado. Se cada uma dessas concessionárias, né, vendesse para aproximadamente 1/4 dos consumidores, elas teriam 1/4 do mercado. E aí o que ia acontecer é que esse custo fixo elevado de todas elas ia ser diluído por 4 vezes menos itens vendidos. Né? Então o custo unitário ia ser muito maior com 4 empresas vendendo energia no município do que com uma única empresa. Tá? Então, por incrível que pareça, no caso de setores com esta característica técnica, que é o monopólio natural, o monopólio não apenas ele é desejável, como ele é mais eficiente do que uma situação de maior concorrência. Tá? Por causa dessa composição de custos, né, de características que a gente está vendo aí. Ou seja, o monopólio natural é melhor que seja uma única empresa do que várias. Marco, mas se é assim, por que é uma falha de mercado? Tá. Aí que tá. Né? Vamos olhar o gráfico da próxima lâmina para a gente entender melhor isso. O problema do monopólio natural, gente, é que para que ele possa produzir a quantidade socialmente desejada, ele teria que produzir a quantidade de concorrência perfeita e vender ao preço de concorrência perfeita. Tá? Repara que esse gráfico aqui, ele repete coisas do outro. Por exemplo, ó, a empresa que quer maximizar os seus lucros, ela vai igualar a receita marginal ao custo marginal. O que está diferente aqui é que aqui o custo marginal é decrescente, tá vendo? Ao contrário do outro gráfico onde ele era crescente. Mas independentemente disso, a empresa que quer maximizar os seus lucros, ela faz o quê? Ela iguala a receita marginal ao custo marginal. No caso do monopólio, isso vai gerar esta quantidade QM de monopólio a este preço PM de monopólio. Tá? Uma empresa concorrencial, quando ela iguala a receita marginal ao custo marginal, ela está fazendo também preço igual ao custo marginal. Tá? Então essa seria a quantidade de concorrência e este seria o preço de concorrência. Como a gente viu na questão do monopólio simples, a quantidade de concorrência perfeita é muito maior e o preço é menor. Então o que a gente tem que fazer? Vamos fazer o produtor, o monopolista, atuar como se ele fosse ou estivesse em situação de concorrência perfeita. Ou seja, vamos fazê-lo sair do preço de monopólio e caminhar... Opa, peraí, não era isso que eu queria fazer. Né? Vamos fazê-lo sair do preço de monopólio e caminhar para o preço de concorrência perfeita. Que é o que a gente sugeriu que os reguladores fizessem quando você tem um monopólio simples. Só que aqui, gente, no monopólio natural, não dá para fazer isso. Tá? Não tem como eu fazer isso, porque se eu quiser obrigar um monopolista natural, um monopolista num setor desse tipo aqui, a atuar como um agente concorrencial, vendendo a quantidade de concorrência perfeita ao preço de concorrência perfeita, você quebra o cara. É economicamente inviável. Em outras palavras, isso gera um prejuízo para o cidadão. Mas como assim? Vamos olhar o gráfico, gente. Ó, custo marginal igual a receita marginal. Aqui está a quantidade de concorrência, aqui está o preço de concorrência. Reparem que esse preço aqui não cobre o custo médio. Olha o custo médio aqui. Por que o custo médio é alto? Porque o custo fixo é alto. Tá? Então, olha o custo médio onde está. A questão aqui, gente, é a seguinte. Se eu tentar obrigar o monopolista natural a atuar como um produtor de concorrência perfeita, tudo isso aqui vai ser prejuízo. Ó. Onde eu estou passando o cursor aqui, todo esse trapézio aqui, ó, vai ser prejuízo.
Ou seja, é economicamente inviável. Se eu não tivesse nenhuma ação do Estado aqui, e o monopolista fosse extremamente bonzinho, ele fala, não, eu vou tentar simplesmente cobrir os meus custos. O melhor que ele conseguiria fazer seria produzir a quantidade QF ao preço PF. Tá? Por quê? Porque o preço PF é o preço que cobre os custos médios. Aqui, pelo menos, ele não tem prejuízo. Só que PF, QF não é a solução eficiente. A solução eficiente é PC, QC. É o preço de concorrência, a quantidade de concorrência. Só que esta situação, a gente traz prejuízo para o produtor. Eu não consigo forçar uma empresa privada a fazer isso, porque ela vai quebrar. Então, como é que eu devo proceder, né, se eu sou o Estado e estou querendo intervir numa situação dessa para gerar maior eficiência, ou seja, tentar de alguma maneira permitir que seja produzida a quantidade QC ao preço PC, o que eu vou ter que fazer? Tá? Ou eu boto uma empresa pública para produzir, porque a empresa pública não necessariamente precisa dar lucro, ela pode ter outros objetivos, tá? Só que assim, como ela vai dar prejuízo, você vai ter que cobrir, você vai ter que ter dotação orçamentária para cobrir esse prejuízo da empresa pública. Mas enfim, é uma empresa pública, não tem objetivo de maximizar lucro, ela produz a quantidade de concorrência ao preço de concorrência, pelo menos você está lá eficiente em termos de estar ofertando a quantidade demandada pela sociedade ao melhor preço possível para a sociedade. Ou então você faz o quê? Eu vou tentar induzir uma empresa privada a oferecer esse bem ou serviço. Tá? Só que a empresa privada não vai querer ofertar esse bem ou serviço sabendo que vai ter prejuízo. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você pode fazer a concessão desse serviço para uma empresa privada, mas você vai ter que cobrir o prejuízo. Você vai ter que dar um subsídio para cobrir o prejuízo que essa empresa vai ter para poder oferecer a quantidade socialmente desejada ao preço de concorrência. Tá? Mas repara, gente, como as soluções são muito diferentes. Se eu trato o monopólio natural como um monopólio, quais eram as ideias do monopólio? Não, vamos evitar a formação do monopólio, vamos abrir concorrência. Tá? Você piora em termos de eficiência, porque você vai aumentar o custo unitário para cada uma daquelas empresas que está produzindo ali no setor do monopólio natural. Por outro lado, se você fala, não, vamos obrigar o monopolista a produzir como um agente em concorrência perfeita, você quebra o cara. Né? Então, repare, por que é uma falha de mercado? Numa, você gera ineficiência. Na outra, não é que você está gerando ineficiência, é que é impossível você ser eficiente porque aquilo geraria prejuízo para você. E aí, como o problema não é igual, né, a razão de ser falha de mercado difere quando eu tenho um monopólio simples e de quando eu tenho um monopólio natural, a solução também não pode ser a mesma. Né? Então eu não posso falar monopólio natural, as soluções que eu concebo para o monopólio simples, porque eu acabarei de quebrar o monopólio natural. Né? Acabarei de desincentivar a produção nesses setores. Então o que você tem que fazer aqui? Ou produz através de uma empresa pública, com prejuízo, ou você subsidia o prejuízo para que as empresas privadas possam se interessar em produzir esse negócio. Até aqui, pessoal, tudo bem? Tá tranquilo? Dúvidas, comentários? Como é que estamos? Tá tranquilo até aqui? Sim, não? Tem alguém aí? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tá, obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado, meninos, por não me deixarem me sentir só. E tá melhor a questão continua travando muito? Melhorou? Normalizou. Ah, que bom. Tá joia. Então, olha só, pessoal. Antes da gente passar, eu vou passar uma questãozinha do Enad aqui, vou dar um tempinho, vou dar uns 4 minutos para vocês tentarem resolver, né? E depois a gente comenta um pouco, né, sobre a questão. Mas assim, antes da gente passar para a questão do Enad, né, falar um pouquinho sobre as privatizações, até porque as privatizações são o tema, né, dessa questão. É a discussão das privatizações, né, com a noção de monopólio natural.
E aí, se a gente olhar para a experiência da América Latina, mas principalmente para o Brasil, né, o que a gente percebe é que os setores que foram privatizados foram exatamente, tem uma grande superposição, uma grande coincidência com setores que têm essas características que a gente está discutindo aqui, ou seja, os setores de monopólio natural. Tá? Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Quer dizer, eu tinha uma empresa que nasceu pública, né, porque era um setor que dava prejuízo, e aí hoje eu estou podendo repassar essas empresas para o setor privado. Ué, mas deixou de ser monopólio natural? Se você observar, não. As características dos setores continuam as mesmas. Então, por que é que eu pude, né, transferir o controle dessas empresas do setor público para o setor privado? Ou seja, por que é que eu pude privatizá-las? Tá? E aí, basicamente, gente, duas razões. Tá? Uma delas, essas empresas, com o tempo, elas podem se tornar economicamente viáveis. Tá? Elas podem se tornar lucrativas. Por quê? De uma maneira, porque à medida de uma maneira, ou por uma razão, porque à medida que você vai provendo a infraestrutura que você precisa, né, você vai colocando os postes, você vai colocando a tubulação, né, o custo da oferta daquele produto, ou seja, o custo médio vai diminuindo. Né, porque aí você fica, né, a cidade inteira já está quase toda servida, né, por tubos, por postes, por fios. Né, então aí o custo não é de colocar a infraestrutura, é de manutenção dessa infraestrutura. É muito menos de expansão e mais de manutenção. Então o custo fica muito menor. Tá? Essa é uma razão. Tá? Os custos vão diminuindo. Outra, você vai tendo um ganho de aprendizagem. Né? E aí aquela coisa, gente, que a gente acha que não serve para nada, lá do livro de microeconomia, né? Curvas de curto prazo e de longo prazo, né? Eu devia ter colocado na lâmina, porque acho que não vai ser fácil de visualizar, mas imagina assim, você tem aqui uma curvinha de custo médio de curto prazo, tá? Aí no período seguinte, a tua curva de custo médio de curto prazo, ela está um pouquinho mais embaixo aqui, tá? No terceiro período, um pouquinho mais embaixo, tá? Justamente por causa desses ganhos de aprendizagem. Tanto que a curva de custo médio de longo prazo é envoltório de todas essas pequenas curvas de custo médio, que significa que no longo prazo o custo médio ele vai caindo, tá? Por causa de ganho de aprendizagem. No caso específico desses setores de monopólio, porque você vai fazendo a infraestrutura, então o custo que você vai ter é um custo muito mais de manutenção, né, do que de expansão dessa infraestrutura, então o custo vai caindo. Tá? De maneira que setores que antes não eram lucrativos, eles podem passar a sê-lo. Por outro lado, continua uma necessidade de capital inicial grande também, tempo de maturação, embora isso tudo diminua um pouco, né, também não é para qualquer um. E aí você vai olhar o nível de desenvolvimento do país. Quando você está lá nas décadas de 30, 40, né, e você quer ou precisa, né, prover esses produtos e serviços, muitas vezes você não tem grupos empresariais com o porte necessário para tocar aquilo, com o capital, né, necessário para tocar empreendimentos desse porte. Então, muitas vezes você começa estatal por causa disso. Com o tempo, à medida que vão aumentando o porte desses grupos, aí você tem grupos no setor privado capazes de assumir negócios com essa característica. Então, são dois fatores. O primeiro é que os custos tendem a diminuir no longo prazo, então o negócio ele vai se tornando economicamente viável e você passa a ter mais empresas com porte para de fato assumir esse tipo de negócio. E aí a privatização passa a ser uma opção, porque se nos anos 30, 40, ou você faz público ou não faz, né, porque não vai ter ninguém para fazer, quando chega nos anos 90, por exemplo, você fala, não, eu posso continuar como uma empresa pública ou posso repassar para o setor privado. E aí você vai decidir, a privatização vai ser uma opção política, quer dizer, você vai optar pela privatização se você acha que o setor não é estratégico, o setor não é algo que deveria ser foco do Estado, e você pode então repassar para a iniciativa privada, você opta por repassar. Se você acha que é um setor estratégico, que deve continuar na mão do Estado, você segura. Mas o fato é que agora você passa a ter uma opção que há 50, 60 anos atrás você não tinha. Tá? Então, as privatizações ocorrem muito nesses setores de infraestrutura,
nesses setores de monopólio natural, justamente porque esses setores de infraestrutura têm essa participação do setor público importante, porque são setores de monopólio natural. Então, a solução que se encontrou à época foi para poder produzir esses bens e serviços teoricamente, né, a quantidade e preço eficientes, você precisou começar com eles públicos. Tá? Mas, enfim, isso era o que eu tinha em termos de conteúdo para passar para vocês, pessoal. E aí eu vou colocar aqui na tela a questão do ENAD. Tá? Todas essas questões do ENAD, em geral, têm uma longa introdução. Né? Quer dizer, primeiro eu preciso parar a apresentação. Peraí. Primeiro eu preciso parar a apresentação para depois poder compartilhar o Word. Então, vamos lá, vamos parar a apresentação. Eu acho que eu vou ler a questão, pessoal, porque normalmente essas questões do ENAD, muitas delas têm um longo texto, né, para depois o cara de fato colocar a pergunta que ele quer fazer, e acaba cansando um pouco a gente, né, você ficar lendo os textos para depois tentar ver qual é a pergunta que você precisa responder. Mas deixa eu colocar aqui, aí eu leio o texto, dou um tempinho para vocês tentarem resolver, tá? E aí a gente vem e faz a discussão das respostas, né? Ver qual é a resposta correta. Esse aqui, até que não é um texto tão grande, tá? Essa questão, gente, caiu no ENAD de 2015, é a questão 30, tá? A época. E aí, deixa eu só esperar compartilhar com vocês para eu começar a ler aqui. Deixa eu dar um tempinho para ele poder... Pronto, já apareceu. Então, olha só. Ele começa contando a historinha, né? No final da década de 1990, diversas empresas estatais brasileiras foram privatizadas sob o argumento da incapacidade de realizarem os investimentos necessários para a expansão da oferta e modernização de serviços oferecidos. Tá? Aqui ele coloca um outro elemento que foi um outro argumento para a privatização à época, né? Além de você ter um pouco de um espectro ideológico, né? A gente estava muito sob efeito do consenso de Washington, tal, então que devia reduzir o papel do Estado, que o Estado devia se concentrar nas suas atividades finalísticas, né? E ficar na questão da regulação e passar a produção basicamente para o setor privado. Então você tinha, assim, de um lado um componente ideológico, mas você tinha de outro lado um componente muito pragmático, que era chamada crise fiscal. Quer dizer, a capacidade de investimento do setor público estava ficando cada vez menor, né? Então aqui o José Matias Pereira, né, ele coloca nesse artigo aí da revista de Administração Contemporânea esse argumento, né, foram privatizados sob o argumento da incapacidade de realizarem os investimentos necessários para a expansão da oferta e modernização dos serviços oferecidos. Então era o argumento da crise fiscal. Os serviços públicos de infraestrutura passaram a ser ofertados por empresas privadas, cuja atuação assemelha-se a de quase monopolistas. Atento ao problema, o Estado criou agências reguladoras. E a gente lembra que se o setor continua com as características de monopólio natural, a hora que você privatizar, não necessariamente você vai abrir concorrência nesses setores. Né? Você vai transformar o monopólio público num monopólio privado. E aí, justamente para evitar que esses monopólios privados eles abusem, né? Teoricamente você cria as agências reguladoras. Então, considerando o texto acima, avalie as afirmações a seguir. A gente tem aqui 3 afirmações, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Tá aqui. Acho que dá para vocês conseguirem enxergar as 3 afirmações e as opções, né? Eu vou ler, né, para o caso esteja ruim a visualização para algum de vocês, e aí depois eu dou um tempinho para vocês tentarem resolver. Tá? Primeira afirmação. No processo de privatização das estatais brasileiras foram desconsideradas as necessidades do consumidor, pois as empresas privadas podem fixar preços máximos a fim de obter lucros extraordinários. Segunda afirmação.
As agências reguladoras definem padrões técnicos e normativos de qualidade dos serviços de infraestrutura, a fim de evitar que empresas privadas ofertem serviços de baixa qualidade ao atenderem a exigência de preço justo da regulação. Terceira afirmação. O Estado deve, por meio das agências reguladoras, garantir a livre concorrência no mercado, a fim de inibir atitudes que interfiram na autonomia das escolhas dos consumidores. Tá. Essas são as 3 afirmações. E aí, quais são as opções de respostas que vocês têm? Afirmativa A, ou resposta A, só a 1 está correta. Alternativa B, só a 3 está correta. Alternativa C, 1 e 2 estão corretas. Afirmativa D, aliás, alternativa D, afirmações 2 e 3 estão corretas. E a alternativa E, as 3 afirmações estão corretas. Tá? 3, 4 minutinhos para vocês responderem, pessoal. É o tempo de eu tomar uma aguinha aqui e voltar. E aí a gente vê, né, a que resposta vocês chegaram e comenta um pouquinho o gabarito. Tá?
E aí, pessoal, voltei. Conseguiram resolver a questão? Estávamos numa animada conversa sobre futebol aqui, enquanto vocês tentavam responder a questão. Chegaram a alguma resposta? Eu acho que seria a letra D, professor. Tá, letra D. Isso. Além de Antônio, alguém mais tem sugestões de resposta? Tá, a Luciara está na letra C. E aí, mais alguém? Letra D. Tá, a Sara está na letra D também. Qual, Luiz? D. D? B? Tá, B de bola. Tá, vamos lá. Não, olha só. dado. Oi? D de dado. Ah, D de dado. Tá, obrigado. Tá bom. Então, olha só, pessoal. A maior parte das pessoas optou pela letra D. Tá, vamos ver o que diz o gabarito. Eu tenho a impressão que vocês acertaram. Tá? Quer dizer, não, antes de ver o gabarito, vamos comentar um pouco das afirmações, tá? Veja, no processo de privatização das estatais brasileiras foram desconsideradas as necessidades do consumidor, pois as empresas privadas podem fixar preços máximos a fim de obter lucros extraordinários, tá? Isso, gente, não está correto. Pelo menos em teoria, quando você cria as agências reguladoras, você cria as agências reguladoras justamente para coibir esse tipo de comportamento dos monopólios que antes eram públicos e agora vão ser privados e, portanto, podem tudo bem, acontece, Luciano, não fique triste. É melhor errar aqui do que errar lá. Porque, assim, monopólios, né, que seriam privados e que, portanto, poderiam, né, abusar do seu poder de compra. Tá? A afirmativa 2, né, as agências reguladoras definem padrões técnicos e normativos de qualidade, a fim de evitar que empresas privadas ofertem serviços de baixa qualidade ou atenderem a exigência de preço justo da regulação. Tá? Embora eu não tenha falado isso explicitamente quando a gente estava discutindo o conteúdo, é verdade. As agências reguladoras, elas não regulam só preço, elas regulam qualidade também. Isso é importante porque a agência reguladora pode, por exemplo, fixar um preço e falar, não, você vai ter que vender esse preço aqui, que é um preço próximo de concorrência perfeita. E aí a empresa regulada poderia abaixar a qualidade da produção, usar piores insumos, piorar a qualidade do serviço ou do produto oferecido. Então, se é uma empresa de saneamento, por exemplo, a água pode não vir com a quantidade de cloro ou de flúor que deveria ter, a água pode não vir tão límpida e transparente quanto deveria ser, enfim. Por quê? Porque o cara dá uma picareteada lá no processo produtivo para baixar o custo, né? Então, uma das coisas que a agência reguladora faz, além de controlar o preço, é controlar os parâmetros de qualidade, justamente para o cara não rebaixar o padrão de qualidade para poder obedecer ao preço que o regulador está tentando colocar para ele. Tá? Assim, se as agências reguladoras estão atuando bem, é outra discussão. Tá? Agora, teoricamente, esse é o papel das agências reguladoras, cabe a elas fazerem isso. Tá? E, por fim, o Estado deve, por meio das agências reguladoras, garantir a livre concorrência no mercado a fim de inibir atitudes monopolistas que interfiram na autonomia das escolhas dos consumidores. Veja, essa aqui, pessoal, ela é uma questão que daria para a gente questionar um pouco, tá? Pelo seguinte, porque no caso do monopólio natural, né, como a gente discutiu aqui, aumentar a concorrência talvez não seja a melhor coisa, você perde eficiência. Né? Então, essa questão, essa afirmativa 3, você pode dizer, não, mas ela está correta. Né? Se a gente fosse mais rigoroso, por exemplo, se eu estivesse montando essa prova aqui, eu diria, não, só está correta a 2, essa 3 é meio... Né? Dá para aceitar, mas assim, sendo bastante generoso. Né? Só que quando a gente olha para as respostas, não tem nenhuma resposta onde só a 2 está correta. Né? Como a 1 a gente sabe que está errada, então qual é a provável resposta? Alternativa D, né, afirmativas 2 e 3 estão corretas, tá? Que de fato é a que saiu no gabarito lá do ENAD 2015. Tá? Mas essa terceira a gente até caberia alguma discussão, tá? Porque se é um monopólio normal, tudo bem, eu posso tentar aumentar a concorrência. Mas como a gente está falando de setores que foram privatizados, né? E esses setores que foram privatizados
são setores, em sua maioria, de monopólio natural, fica meio estranho isso, embora em nenhum momento aqui na questão 30, né, ele fala explicitamente em monopólio natural. Né? Mas como ele está falando de serviços públicos, implicitamente é monopólio natural. Então, muitas vezes, né, a gente tem, né, às vezes, assim, essa também é uma boa técnica para fazer a prova, gente. Claro que quando você está fazendo uma prova, você imagina que a prova seja bem elaborada e que você vai ter uma resposta que claramente é correta. Né, uma resposta que claramente você sabe que é aquela ali. Mas, né, acho que essa questão é um bom exemplo para mostrar coisas que podem acontecer. Muitas vezes você vai na resposta que parece a mais razoável. Né? Não está perfeitamente correta, mas parece a mais razoável. Algumas vezes acontece isso, a prova não é tão bem elaborada, né? Ela coloca questões que dão margem à interpretação, e às vezes você... não, mas acho que isso aqui não está correto. Mas parece ser a mais razoável. Aí você vai nela. Tá? Também é uma técnica para fazer prova. Mas isso era o que eu tinha para apresentar para vocês por hoje, pessoal. Eu vou daqui a pouco me encontrar com o Wagner aqui para a gente, né, bolar o que a gente vai fazer com vocês amanhã. Né, eu não sei se já chegaram a passar algum retorno para ele ou para mim, porque hoje eu também não abri e-mail, confesso ainda. Né, mas o que eu tinha comentado com o Wagner, né, que entre segunda e hoje, a gente estaria recebendo sugestões de temas, né, para a gente poder discutir com vocês amanhã. Tá? Então amanhã a gente não vai necessariamente responder alguma questão do ENAD, de repente a gente pode pegar alguma da ANPEC, ou a gente mesmo bola alguma questão, né, dependendo dos temas que vão vir. Né, se não vier nenhum, aí eu e o Wagner vamos sentar hoje e tentar bolar o que a gente vai fazer com vocês amanhã, mas enfim, amanhã estaremos de volta aqui. Tá? Amanhã é no link do Wagner, tá, pessoal? E aí eu me junto a vocês umas 6h30, a hora que eu sair da aula, eu me junto a vocês, e aí a gente toca o encontro de amanhã juntos. Tá? Mas a ideia, né, da nossa conversa hoje era essa, tá? Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta? Eu quero, professor. Diga. Boa noite. Boa noite, Anderson. É só boa noite mesmo. Tá bom. Eu achei que ia ter uma continuidade. Tá bom, pessoal. Então, fiquem bem. Né? Obrigado pela participação. Né? Quem pôde estar aqui, quem não pôde, vai estar o link mais tarde disponibilizado junto com o PowerPoint. E a gente, então, se vê amanhã, tá? A partir de 6 horas, com o Wagner e comigo a partir de 6h30. Tá? Abração para todos, pessoal. Fiquem bem. Amanhã a gente se encontra, então. Boa noite, Tchau, professor. tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.